Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta segunda-feira, dia de treinamento em 2 períodos na Toca da Raposa 2. É a semana da Vitória Cup no Espírito Santo, a busca por reforços. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Começa hoje a venda de ingressos para o jogo da outra semana, dia 13 de julho, o duelo com o Grêmio, um domingão, 8h30 da noite, Mineirão. E a expectativa é de um grande público, só que sempre vamos lembrar aqui que vão conseguir comprar ingressos somente os torcedores que já fizeram o cadastro da biometria facial, isso no site suacara.cruzeiro.com.br, e por isso o Cruzeiro está antecipando essa venda de ingressos em mais de uma semana. Normalmente a venda começaria na segunda antes do jogo e agora está começando então nesta segunda-feira. Fique atento aí à ordem de prioridade e o principal: faça o cadastro da biometria, isso vai valer para o jogo do Grêmio no dia 13 no Mineirão. A segunda-feira é de sequência da preparação do Cruzeiro, trabalhos em 2 períodos na Toca da Raposa 2. E aí, o técnico Leonardo Jardim comandando a atividade agora pela manhã e também à tarde. São os últimos treinos em Belo Horizonte antes dos duelos contra os argentinos pela Vitória Cup no Espírito Santo, que a gente vai transmitir com imagens aqui na Samuca TV. Então, 2 treinos hoje, um amanhã pela manhã, outro quarta pela manhã, 4 sessões de treinos e o Cruzeiro segue viagem para o Espírito Santo, onde vai ficar de quarta a domingo para estes 2 compromissos. Quem vive a expectativa de ser relacionado para esta viagem é o jovem volante Japa. O Japa já vem treinando com bola há um tempo, ele que vem sofrendo com seguidas lesões, é um jogador que o Leonardo Jardim ainda não utilizou aqui no elenco do Cruzeiro, desde que o Jardim chegou, e o Japa agora tendo essa sequência de treinos com o grupo, uma resposta positiva. Se vai ser relacionado para esta viagem, aí temos que aguardar até quarta-feira, mas a ideia é o Cruzeiro seguir aí com todo mundo, até porque a preparação também, ela continua lá no Espírito Santo. A expectativa para esta semana, quanto a mais nomes aparecendo em termos de busca por reforços, porque o Cruzeiro, todo mundo sabe, tem conversas em andamento e também existe uma situação para ser definida. O Cruzeiro vai ou não fazer proposta oficial ao zagueiro Brian Medina do América de Cali, da Colômbia. O América de Cali passa por um momento financeiro complicado. O clube aguarda uma proposta do Cruzeiro, inclusive. Tem intenção de negociar o atleta. O Brian Medina, ele tem mais um ano de contrato apenas, o vínculo se encerra na metade do ano que vem, e aí seria uma grana importante para o clube colombiano neste momento de dificuldade. Deve até perder o Juan Quintero, aquele que era do Racing, jogou a última temporada no clube da Colômbia, e aí os últimos meses, né, porque até o final do ano ele era atleta do Racing e jogou o primeiro semestre na equipe do América de Cali. E o Juan Quintero deve deixar o clube por causa dessa dificuldade financeira que vive a equipe colombiana. Para o Cruzeiro enviar a proposta, falta o último aval do técnico Leonardo Jardim. Que notícia é essa aí de Botafogo de interesse? Traz para nós, Samuca. Bom dia, garoto. Fala aí, CJ, bom dia para os amigos ligados aqui na 98. Então, é o Guimeira, ele está inclusive na Aparecidense, jogando a Série D do Campeonato Brasileiro, foi emprestado lá, o time que é comandado, se não me engano, pelo Lúcio Flávio, e o Botafogo tentou uma investida aí nos últimos dias, mas o Cruzeiro fez uma contraproposta, colocando até umas cláusulas ali de proteção, em caso do Botafogo tentar levar aí o jogador para outro clube do John Textor, né? E isso aí não avançou e o atleta deve seguir aí na Aparecidense. Não acho que o Botafogo vai voltar para uma outra investida. E claro, a ideia era para aproveitar aí o Guimeira no sub-20 do Botafogo e ficar de olho ali
se fosse caso de profissional, mas essa negociação não avançou, mas realmente teve. A gente buscou aí a informação nos últimos dias e foi isso que aconteceu. E sobre esse torneio que o Cruzeiro vai disputar, que inclusive você vai transmitir aí, Samuca, na Samuca TV, o Cruzeiro pretende utilizar, você tem essa informação, né? Mais como um teste geral? Não, já vamos voltar com o time titular. Você tem algum tipo de informação com relação a isso? Então, CJ, são poucos treinos, né? Poucas sessões de treino aí na Toca, até o primeiro jogo já na quinta-feira contra o Defensa e Justiça. Eu acho que ele vai utilizar a equipe como ele fez lá na pré-temporada nos Estados Unidos. Aliás, o Cruzeiro fez, né? E não o Leonardo Jardim, que ele não estava. Mas rodando ali bem o elenco, né? Fica a expectativa até quanto ao Japa. O Japa já vem treinando com bola, com o grupo há um tempo. Ainda não recebeu oportunidade. É um garoto aí que precisa ser trabalhado, né? Joga ali no meio campo, faz mais de uma função. Então eu acho que ele vai levar todo mundo, obviamente, porque a preparação vai continuar lá no Espírito Santo, né? O Cruzeiro viaja na quarta e só retorna no domingo a BH. Então vai treinar lá na sexta, no sábado, para o outro jogo no domingo contra o Banfield. Penso aí que é aquela ideia, né? Talvez um time no primeiro, outro time no segundo tempo. O torneio vai permitir aí muitas substituições para você não já voltar colocando todo mundo em um ritmo muito forte, né? Até porque contra argentino, né, CJ? A gente sabe se uma coisa que não vai ter nessa disputa é partida amistosa mesmo. Pois é. Ô, Samuca, a gente trabalha com informação sobre o Brian Medina, zagueiro do América de Cali, que o Cruzeiro ainda não tem definido porque falta esse aval do Leonardo Jardim para avançar na negociação. O que falta para o Jardim definir? Para ele dar esse ok para o Cruzeiro, vamos lá, vamos fazer a proposta pelo Brian Medina. Se o Cruzeiro deu um prazo para o Jardim dar esse retorno também, o que você tem de informação sobre esse prazo do Jardim dar um aval sobre o Brian Medina? Então, tem alguns pontos aí nessa história que é o seguinte, né? Ele não era a primeira opção. O Leonardo Jardim fez um pedido muito firme para tentar o Vitor Gabriel, mas o Inter, com o jogo duro, com a pedida bem mais alta, e o Cruzeiro começou a buscar outras opções. Nos últimos dias, o Cruzeiro passou aí fazendo uma avaliação bem detalhada, porque o Brian Medina, todo mundo fala que é um zagueiro de potencial, né? Alto, muito forte na parte física, mas ele era titular e deixou o time ali por um probleminha ou outro no extracampo. Então o Cruzeiro investigou tudo isso nos últimos dias. E agora, por que precisa desse aval do Leonardo Jardim? Se fosse o Vitor Gabriel, não tinha que ter aval, né? Ele já pediu há muito tempo. Mas como apareceu uma outra opção, ele quer pensar mais se vale a pena uma investida, uma proposta de compra. Eu conversei até com uma pessoa ligada ao América de Cali e eles passam por um problema financeiro e estão malucos lá esperando uma proposta oficial do Cruzeiro. Vamos ver se nos próximos dias aí isso avança. Vamos lá, vamos falar da segunda-feira do Cruzeiro, começando com treinamentos em 2 períodos. Aliás, teve treino sábado, teve treino domingo e hoje a atividade da manhã já finalizada, jogadores almoçando, porque hoje, a segunda-feira, é um dia diferente nessa semana do Cruzeiro, Romano. Os jogadores vão voltar à tarde para mais uma sessão de treinos. O Cruzeiro que já definiu a sua programação, a logística, e vai viajar na quarta-feira à noite para o Espírito Santo, para a Vitória Cup, com transmissão aqui na Itatiaia, no YouTube da Rádio de Minas. O time do Cruzeiro, com o sinal eletrônico marcando 12h45, vai treinar amanhã em um período, quarta-feira em um período e à noite essa viagem para Vitória. Vai se hospedar na região horteleira do Porto de Vitória e os treinos vão acontecer em Serra, fica na região metropolitana ali. O Cruzeiro vai ficar a cerca de 20 quilômetros, mais ou menos uns 30 minutos, fiz o trajeto ali há pouco na internet, do hotel até onde o Cruzeiro vai treinar. É na Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão. São mais de 150 mil metros quadrados. Tem 2 campos de futebol, tem campo society, tem quadra de areia, tem toda uma estrutura completa para o técnico Leonardo Jardim ficar treinando com os jogadores do Cruzeiro, porque tem o jogo na quinta-feira contra
a equipe do Defensa e Justiça às 8 horas da noite. Depois tem sexta e sábado de atividades no Espírito Santo antes do jogo de domingo contra o Banfield. E Romano, a expectativa é do Japa. O volante não jogou esse ano, né? Ele se machucou ainda em janeiro no Campeonato Mineiro. Ele teve uma lesão na coxa durante um treino na Toca da Raposa 2 e o Japa tem treinado normalmente com os companheiros. Vive a expectativa de ser selecionado para essa viagem e de, quem sabe, já que é um torneio amistoso de 2 jogos, ganhar alguns minutos com o técnico Leonardo Jardim para a sequência da temporada. E é um jogador, ô Simões, que vai mostrar ao Leonardo Jardim qualidade, que isso aí a gente já viu. E é mais opção que ele ganha, né? Ele já estava encantado com o Murilo, né? E aí agora tem o Japa, né? Sim, o Romano. Um abraço, Pedro. E o Japa é um jogador que cai bem no estilo que o Jardim gosta, né? Sim. Um jogador intenso, jogador de velocidade, jogador que tem muita pegada. Tá? Então, quer dizer, é o Cruzeiro ganhando 2 reforços importantes nesse meio de campo, que não precisa ser mexido, né? É um setor que o Cruzeiro não precisa preocupar de forma nenhuma. E tem peça para dar agora. Isso, que tem peça demais esse meio de campo. E é um garoto que tem muita qualidade, tanto que surgiu numa fogueira, que foi aquela reta final de 2023, né? O Cruzeiro brigando contra o rebaixamento na Série A, sob o comando do Seabra e do Paulo Autuori, né? E o Japa se saiu tão bem, mas tão bem, que apesar de não ter sido um universo muito grande de jogos, ele ganhou o Troféu Guará como revelação do ano. Foi, porque ele chamou a atenção ali. Quando tem qualidade, não precisa de muito tempo para poder chamar a atenção, né, Nath? Esse é o diferencial do bom jogador, né, Romano? Muito novo, ele já consegue ter um entendimento tático e quando tem a oportunidade, ele consegue mostrar o seu valor. E essa questão da característica que o Simões acabou de destacar, para mim é o primordial que pode fazer com que o Japa já comece a ganhar os seus primeiros minutos com o técnico Leonardo Jardim, porque é esse meio-campista de intensidade, que ajuda com a bola, que tem boa qualidade no passe, mas que não abre mão de correr atrás, né, de buscar, de desarmar, de pressionar, de adiantar uma linha de marcação se for necessário. É esse meio-campista completo, que participa das 2 fases do jogo. E a gente sabe como isso é valioso para o técnico Leonardo Jardim, que não abre mão de uma equipe intensa, que brigue pela bola o tempo todo. Então acho que se o Japa estiver bem fisicamente e conseguir se manter nessa característica que a gente conseguiu, né, visualizar nele desde as primeiras aparições na categoria de base do Cruzeiro, ele pode ser sim um jogador muito útil. E esse período agora de treinamentos com a equipe, participando, quem sabe, por alguns minutos desses amistosos, pode ser fundamental, pode ser uma porta de entrada para ele aí nesse novo ambiente com o técnico Leonardo Jardim, né? É verdade. Olha, o Arraiado Porcelanato está bombando na Santa Cruz Acabamentos. Compre pisos e revestimentos das melhores marcas do país com os menores preços e pague tudo em até 10 vezes sem juros. É a oportunidade perfeita para renovar sua casa com estilo, rapidez e economia. Passe em uma das lojas da Santa Cruz Acabamentos e aproveite. Em BH, na Avenida Carlos Luz, 2000, ou em Lagoa Santa, na Avenida Prefeito João Daer, 1213. Santa Cruz Acabamentos, há 63 anos, construindo sonhos com você. O zagueiro João Marcelo postou, aliás, ele não, né? A esposa, a Emanuele Duarte, compartilhou. Quem tá no YouTube da Itatiaia tá acompanhando, no Itatiaia Esporte também, uma foto que o João Marcelo enviou para ela de chuteiras. 5 meses depois, escreveu o zagueiro do Cruzeiro. E aí ela disse que receber a foto a fez sentir tantas coisas, né? Um mix de sentimento, mas falando em gratidão, ela publicou esse story lá no Instagram, viu, Romano? O João sofreu uma lesão contra o Uberlândia, dia 2 de fevereiro, jogo do Campeonato Mineiro, multiligamentar, e aí tinha aquela preocupação, né? De 8 a 12 meses em recuperação, mas ele tem atualizado diariamente lá nas redes sociais a sua recuperação e agora calçando chuteiras para correr no gramado pela primeira vez depois de 5 meses. Só para reforçar, suacara.cruzeiro.br, atualizei há pouco, 19.137 pessoas já realizaram o cadastro facial. Cruzeiro abrindo hoje, antecipadamente, a venda de ingressos para o jogo contra o Grêmio no dia 13 de julho, Campeonato Brasileiro. Só entra quem tiver com a carinha registrada lá, viu, Romano?